Oi, pessoal. Vamos lá. Nós vamos falar hoje de um assunto que eu vou colocar na pastinha da playlist, que é atualidades, tá? Então, nesse assunto, eu vou abordar um assunto que é bastante polêmico. Esse assunto, ele está tramitando aí pela Câmara dos Deputados e lá no Congresso Nacional, sobre a mudança de aspecto com relação às escolas, delas serem é, é, um serviço essencial. Então, o que é um serviço essencial? Por exemplo, serviço essencial seria a polícia. Nós não podemos ficar sem a polícia. Outro serviço essencial, os bombeiros. Outro serviço essencial, a saúde. Então, são coisas, né? São serviços que não podem faltar. Então, por exemplo, eles querem colocar a escola como sendo um serviço essencial. Esse PL que foi aprovado é um projeto de lei. Ele foi aprovado para ser votado. Ele não foi aprovado e já está vigorando. Ele foi aprovado para ser votado. Então, foi no dia 13. A deputada que colocou esse projeto, o nome dela é Paula Belmonte. Ela é do Partido Cidadania do Distrito Federal. E, basicamente, ela fala mais ou menos assim, tá? Eu vou ler aqui o projeto de lei dela, o que ela alega, para você colocar o serviço da escola como sendo um serviço essencial. Bom, aqui eu vou ler basicamente, depois eu deixo o link aqui, tá, para vocês darem uma olhada no site da Câmara Federal dos Deputados. E o projeto de lei fala assim: o projeto torna serviço essencial a educação básica e superior. Não é só a educação básica, tá? A educação superior também. A autora do texto, a deputada Paula Belmonte, Cidadania Distrito Federal, defendeu a reabertura de escolas durante a pandemia. Aí ela falando, abre aspas, esta proposta garante o protagonismo da educação, trazendo alunos para a sala de aula. Muitos estão passando dificuldades, abusos sexuais, violência doméstica e, principalmente, falta de alimentação, afirmou. Aqui tem uns contrapontos, né, de alguns outros deputados. Então, eu vou ver se eu trago uma pessoa que faz parte da elite intelectual do país, uma professora, para a gente discutir esse assunto. É importante que a gente fale sobre esse assunto. Por quê? Ao meu entender, quando você define a escola como sendo um serviço essencial, você dentro nesse momento você está chamando as pessoas para se oferecerem ao vírus, né? Ou seja, além disso, né, se oferecer ao vírus, você ainda está deixando com que uma categoria toda não consiga se reorganizar ou se não consiga buscar os seus direitos. Ou seja, o professor não vai ter direito à greve, não vai ter direito a se manifestar. Por quê? O serviço é essencial, ele vai ter que ir lá dar aula. Essa é o meu pensamento, tá? Gostaria que vocês colocassem, né, no vídeo a opinião de vocês para a gente poder discutir isso, porque não é uma coisa interessante nesse momento você fazer isso. Parece, né, que é uma coisa legal você colocar a escola como serviço essencial. A escola, lógico, nossa, as pessoas têm que estudar, né? Tem que aprender. E por isso que a gente está nessa loucura que é o país, né? Porque as pessoas não estudam. Então, o que deve ser feito? Né? Você deve, não nesse momento, colocar uma condição dessa, mas sim num próximo momento, né? De repente você até coloca uma condição dessa. Agora seria praticamente impossível. E também em relação à categoria,
né? Mais para frente talvez não seria nem viável também, porque você não deixa os professores com o poder de briga, né? Com o poder de poder reivindicar os seus direitos. Então isso não é legal. A deputada aqui está se aproveitando do momento para poder acabar com os movimentos da categoria do professorado. Por quê? Se você for comparar isso com polícia, com saúde, essas categorias elas não podem se mobilizar, porque são serviços essenciais, né? Então, é complicado. Bom, aqui eu vou ler um pouquinho de alguns contrapontos, né? A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirmou que o texto é inconstitucional, pois tira a autonomia de gestores locais para decidir, ou seja, os prefeitos, né, por exemplo, sobre as melhores medidas contra a propagação do vírus. Vai impactar na autonomia de prefeitos e governadores na decretação da suspensão da educação presencial, na contramão do que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ela disse, né, no caso. Aqui tem um outro contraponto do deputado Bacelar, do POD, da Bahia, alertou que a medida tem impactos além da pandemia, interferindo em direitos dos professores. Aí veio o outro assunto que a gente estava falando aqui. Esse projeto vai contra os interesses da educação, vai fazer com que o professor não possa fazer greve, não possa reivindicar melhores condições, e, no caso, ele alertou. Outra que fez um contraponto aqui, a deputada Adriana Ventura, do Novo. Na verdade, ela não faz o contraponto, tá? Porque o Partido Novo ele apoia o projeto. É como se fosse, basicamente, a escola sem partido. No entanto, quem acredita que a educação é essencial deve defender a reabertura das escolas. Crime é deixar a escola fechada, ela disse. Bom, é a opinião dela, né? A opinião todo mundo pode dar, né? Não mata ninguém. Na verdade, essa opinião pode ser que mate alguém, né? Bom, gente, basicamente é isso. Depois vocês procurem sobre algumas opiniões, por exemplo, do Daniel Cara, ou Daniel Cara, que é um cientista político. Ele que começou a alertar sobre isso aqui na Baixada Santista, né? E a gente pegou o depoimento dele, de uma professora que nos compartilhou, né, o depoimento, por isso que eu fiquei sabendo do ocorrido, né, no caso do projeto de lei, e agora a qualquer momento vai ser votado pela Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, daqui a pouco, ou isso vai ser aprovado ou não. Então, né, ao meu ver, a gente tem que fazer a participação, no caso da democracia participativa, as pessoas entrarem e colocarem sua opinião, né, que isso é muito importante. Se você não colocar sua opinião, tudo que vai ser aprovado lá pode ser contra nós, como isso, por exemplo, tá? Que na minha opinião não tá certo. Existem alguns cientistas, por exemplo, a Natália Pasternak. Ela é microbiologista, divulgadora científica brasileira. A Natália, ela defende sim o volta às aulas, mas ela faz uma observação para o volta às aulas. Para você voltar às aulas, você tem que ter a pandemia controlada. Gente, desculpa, um ato falho, né? Não é pandemia, é sindemia. A sindemia controlada. O que ela quer dizer com isso? Você primeiro faz o lockdown, certo? Vacina as pessoas, todas, né? Dá ajuda emergencial durante o lockdown, tanto para empresas como para pessoas. Isso vem tudo, definições do governo federal. O uso de máscara que seja intensivado. Aí, a primeira a voltar,
né, as suas atividades seria a escola e iria voltar aos poucos, entendeu? A primeira a voltar às atividades. Então ela defende sim a volta às aulas, porém com essas medidas que não estão sendo dadas nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual. São medidas que eles colocam que são praticamente paliativas. É um lockdown que não é um lockdown, gente. A gente sabe, você continua indo para o trabalho em ônibus lotado, né? O uso de máscara está discriminado, as pessoas não usam, não está tendo ajuda emergencial, porque quem me falar que está tendo ajuda emergencial não sabe o que é viver com R$ 250 por mês. Vai me desculpar. E fora os empresários que não estão tendo condições para poder ficar com as portas fechadas. Por quê? Não tem ajuda também. Então, gente, esse assunto ele é bastante polêmico. Eu gostaria que vocês olhassem com carinho. Eu vou deixar o link do projeto de lei aqui, direto da Câmara dos Deputados. Deem uma lida, façam as suas observações, vejam qual é o que vocês pensam disso. Vamos discutir aqui e vamos participar. Dê o like aí, se inscreva no canal. É um canal assim de atualidades, é um canal que o agente comunitário não está podendo ir na casa das pessoas, então a gente usa do meio eletrônico para poder ir na casa das pessoas e promover a saúde, né? Promover as opiniões nossas também, que é muito interessante para entrar em discussão, e ficar perto de vocês, né? Que é esse o trabalho nosso, tá bom? É o link da unidade de saúde com as famílias. Bom, gente, obrigado. Até mais um outro vídeo aí.